Mauro Sem Filtro, com o comunicador Alex Leal. Já estamos de volta! Agora 21 horas e 3 minutinhos, assim como eu prometi, 3 minutinhos apenas. E já estamos de volta aqui entrevistando o meu amigo, o mito do desenvolvimento humano, Luiz Lindner. Obrigado. E vamos de perguntas, Luiz. Como ter alta performance e produtividade nos meus negócios? Aliás, como ter uma alta performance nos meus negócios? Ok. Olha, pode parecer inacreditável, mas é absolutamente simples. O primeiro ponto é que, assim, precisa ter certeza exatamente de planejamento estratégico, certeza de objetivo, saber onde quer chegar. Pode parecer inacreditável, mas a maioria esmagadora dos empreendedores, às vezes, eles acabam se perdendo e se tornando como se fossem os próprios office boys do seu negócio, eles acabam se tornando os seus contínuos, as pessoas que estão ali dentro correndo de um lado para o outro apenas para poder suprir as demandas, sendo que o ponto de partida, assim, é mais ou menos assim. O empreendedor, claro, tem muitas variáveis, nós estamos falando com todos os tipos de empreendedores, certo? Desde a empreendedora que tem lá talvez uma barraquinha de cachorro-quente, até alguém lá que é dono de uma empresa com muitos funcionários. Mas, de um modo geral, as pessoas têm uma tendência a levantarem e agirem de forma mais como autômatos, ou seja, atender as demandas, correr atrás, apagar incêndio, resolver os problemas do dia a dia, mais de forma automática do que saber exatamente onde é que elas querem chegar e o que é que elas precisam fazer em termos de ação precisa para chegar onde querem. Eu digo porque eu trabalho com empreendedores há muitos anos. E é isso, os empreendedores muitas vezes começam um negócio bem sucedido simplesmente trabalhando, certo? E claro, trabalhar é importante, só que, entretanto, se você não tiver direção, é possível que o seu negócio fique desatualizado, é possível que o mundo agora que está chegando é um mundo exponencial. E por que ele é exponencial? Ele é exponencial porque o restante do nosso passado ele foi linear. Surgiu o telefone, depois surgiu o computador, depois surgiu o celular, depois surgiu a internet. Quer dizer, o mundo veio de forma assim, se for analisar as coisas que foram criadas no mundo, elas foram sempre de forma uma depois da outra, né? Criou uma coisa, depois criou outra. Agora não. Agora todas as coisas elas se fundem e criam novos negócios, novos mercados, novas oportunidades. Existem muitas novas tecnologias que vão mudar radicalmente o mundo a partir de agora. E por isso é importante que o empreendedor tenha visão, tenha foco. O empreendedor ele não pode ficar o dia inteiro envolvido só a atender as demandas do seu negócio. É importante que ele tenha realmente a possibilidade de entender em que direção está indo o seu segmento de negócio, quais são as novas tecnologias, as novas oportunidades que estão surgindo, para que ele possa aproveitar. E isso é que é o problema. Então, a resposta seria muito simples, né? Só para não ficar uma coisa, para poder explicar melhor, a resposta é muito simples. O que precisa para ter, né, um desenvolvimento exponencial no seu negócio, performance? Foco. É muito simples, né? Mas só que as pessoas falam, eu tenho foco. Não tem. A maioria esmagadora não tem. A maioria esmagadora passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro só para apagar incêndio. Sabe como é que seria esse negócio de apagar incêndio, Alex? Seria mais ou menos assim, é a pessoa que ao invés, imagina numa casa, parece loucura, né? Mas numa casa, uma pessoa não pode passar o dia inteiro secando o chão, ao invés de arrumar a torneira, não é? A pessoa passa o dia inteiro secando o chão, ao invés de arrumar a torneira. Entendeu? Mas no negócio dela, na empresa dela, ela faz isso, passa o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo problemas, em vez de ter foco, em vez de ter tempo para analisar os cenários prospectivos, as possibilidades, as tecnologias que vão facilitar o dia a dia dela, em vez de ter processos estabelecidos para que ele possa, então, talvez, se o empreendedor aqui que está nos vendo é muito pequenininho, talvez ele não possa contratar, mas ele tem tecnologia que nos ajuda hoje. Olha, eu duvido, estava falando esses dias para uma das pessoas que nos assessora, que é da área de tecnologia e marketing, falando com o Elias, eu falei assim, Elias, estava com um empresário até, eu falei assim, Elias, tem algum problema que se nós procurarmos uma API, que é uma aplicação que vai resolver exatamente aquele problema, nós não conseguimos resolver? Ou seja, às vezes o empreendedor ele corre tanto e ele está se deixando de ser competitivo porque ele não está
antenado com as tecnologias que estão surgindo e muitas delas de graça. Esses dias eu vou contar uma piadinha, esses dias foi engraçado, né? Esses dias eu contratei um eletricista na minha casa. Daí, quando eu mudei, contratei aqui e pedi que ele fizesse uma série de alterações para deixá-la mais adequada para mim aqui, para minha família. Aí foi interessante, que daí eu disse assim, pois é, cara, tá meio fraco o serviço. Eu disse assim, deve estar fraco para você. já comecei ali, né? Mas como assim? Eu disse assim, quer ver uma coisa? Ó, se não fosse o meu, porque eu estou na cidade dos meus pais, eu nunca tive, a primeira vez, depois de muitos anos que eu estou de volta, na cidade dos meus pais. E daí eu disse assim, sabe por que eu liguei para você? Eu liguei para você porque o meu pai te conhece e me deu o telefone. Agora, pergunta se tu tá na internet. Ó, tem ali Google Meu Negócio, tem uma série de coisas lá que é de graça. Aí eu sacaneei ele, eu peguei o celular e falei assim para Google Assistente, melhor eletricista de Santo Ângelo. Eu estou em Santo Ângelo. Melhor eletricista de Santo Ângelo. Ah, ouça aqui, veja que esses profissionais, mostrou 4, 5, com as melhores avaliações, qual desses aqui é você? E ele olhou os caras e falou, meu Deus, esses caras dizendo que são melhor do que eu conheço eles, os caras são ruins, né? Eu sei que o seu trabalho é muito bom, tanto é que meu pai tem uma empresa disso, uma empresa de motores e rebobinagens e eletricidade, tem 50 anos de trabalho aí, e ele indicou você como sendo o melhor. Eu sei que você é, foi meu pai que conhece muito bem, você que indicou, mas para todos os efeitos, só meu pai sabe, mas ninguém. Entendeu? Então, é isso. Às vezes o empreendedor, ele acaba esquecendo que tem um monte de tecnologias e muitas delas gratuitas que podem facilitar a vida deles, deixá-los mais competitivos e poupar o maior patrimônio que eles têm, que é o tempo. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas você acabou de responder a minha pergunta. Sim. Porque o pessoal do YouTube não está nos vendo, não está me vendo, não só está vendo você, Alex, mas está escutando a nossa voz. Tá. Como ser exponencial fazendo web rádio. Mas você, nesse exemplo aí que você deu, você acabou de me responder isso aí. Exato. Tem muitas tecnologias aí que, se você for buscar ali, tem muitas gratuitas e que podem abrir uma série de vantagens competitivas aí, entendendo exatamente qual é a demanda da tua audiência, você constrói uma série de coisas que vão, né, verdade, mudar radicalmente. Comigo aconteceu isso que aconteceu com você aí. Eu morei durante 18 anos no Rio de Janeiro, e durante a pandemia, nesse tempo de pandemia aí, eu voltei para cá, estou em Salvador agora, estou na Bahia agora, Lauro de Freitas exatamente. Então a gente está se reinventando aqui, entendeu? Como o que você falou. Na verdade, a gente tem que procurar formas que se adequem ao que a gente faz, ao sistema que a gente vive, a maneira que a gente trabalha. E acho que isso aí começa desse tema aí de solução de problemas, né, que você falou. Vou começar com a sintaxe, eu vou te dar uma dica, não minha, mas do o CEO mais valioso do mundo quando ele existia, Steve Jobs, tá? Dá uma dica, não minha, mas do CEO mais valioso do mundo, Steve Jobs. E ela é o seguinte, Cristiano, né? Isso. Alex e Cristiano. Cristiano, a dica de Steve Jobs é: comece pela experiência do cliente. Entendeu? Comece pela experiência do cliente. Então, é a partir dali que você vai... outra coisa. A primeira dica é essa, comece pela experiência do cliente. A segunda dica é: as necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. E Steve Jobs diria também: as pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. Então, veja bem, onde é que eu quero chegar, os empreendedores que aqui estão? Por exemplo, se você for aí na Bahia, por exemplo, você está na Bahia, se você for aí numa loja de departamentos, ou na internet, ou não importa, se você procurar assim, não, mas eu quero um tipo de coisa que abre limão de um jeito uma coisa bem louca, inventa uma coisa na tua cabeça, assim, eu quero uma coisa assim. Procura na internet para ver se tu não acha. Procura na loja de departamentos. Quer dizer, ou seja, onde é que eu quero chegar? As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Por isso que Steve Jobs se tornou onde ele pegava, tu podia pegar o que nem a Apple lá, pegaram, depois tiraram ele, acharam que tinha dado feito uma grande coisa, no final das contas, se não fosse ele, ia voltar a Apple e salvá-la, né, e tudo que ele botava a mão vira ouro. Mas qual é que era o segredo do Steve Jobs?
Comece pela experiência do cliente antes de usar qualquer tipo de tecnologia. Então essa é a dica. E grave isso. As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Então, se você conseguir entender e antever os anseios da tua audiência, você tem uma vantagem competitiva exponencial. Maravilha, maravilha. Estou ao vivo aqui no programa Lauro Sem Filtro com o trainer e CEO do Instituto Neurocientífico, Luiz Lidner. E de segunda a quinta-feira nós temos programas ao vivo aqui na Rádio New Focus. Na segunda-feira temos Conversas e Versos com Cleiton Araújo. Terça-feira temos Rádio do Amigo com o meu querido Cris Araújo. Na quarta-feira tem eu com o Alex Leal, com o Lauro Sem Filtro. E na quinta-feira tem o Estourado, o cara que só traz estrelas aqui da Bahia. Um papo entre amigos com Kleber Santana. Agora 21h13, 9h13. Vamos dar continuidade à nossa entrevista. Luiz, agora vem uma pergunta bem polêmica. Sim. Neurociência e a fé podem se relacionar? Parece louco, né? Vou falar uma coisa. Quem é que fez a pergunta? Foi você? Essa é minha. Essa é minha. Claro. Então, eu vou falar uma coisa. Vocês fizeram a pergunta para a pessoa certa. Vocês fizeram a pergunta para a pessoa certa. Sim. Sim. E vou dizer por quê. Porque a verdadeira teologia, a verdadeira teologia muito bem fundamentada, ela não contradiz a neurociência. O que contradiz a neurociência? É as pseudos. Eu falo isso. Por exemplo, uma teologia, uma pseudo-teologia pode contradizer. Uma pseudociência pode contradizer. Mas a verdadeira teologia e a verdadeira fé, eu diria o seguinte, existe uma pressuposição importante na programação neurolinguística, que é o seguinte: o mapa não é o território. Ou seja, cada um tem o seu próprio mapa da realidade. Entretanto, a partir desse pressuposto, nós, através dessa compreensão, podemos definir, entender se o mapa não é o território, se eu usar senso crítico para eleger os melhores profissionais acerca de um assunto, isso também nós ensinamos. Se você utilizar senso crítico para analisar um ponto de vista muito bem fundamentado, com amparo científico dos melhores profissionais, você tem diversos pontos de vista. Olha só essa minha mão aqui, para quem está vendo no YouTube. É possível que você, com diversos pontos de vista, tenha muito mais clareza sobre determinado território, certo? Agora, claro que a ciência e a teologia, por exemplo, parecem totalmente antagônicas, mas eu, como sou bacharel em teologia, entre outras coisas também, e também, olha que louco, né, cara? O cara é bacharel em teologia e também tem pós na área de neurociência, né? Que loucura. Não, a verdadeira teologia, quando você está muito bem amparado, ela não contradiz a neurociência. O que contradiz são as pseudos, né? As bobagens, as teorias furadas, as teologias furadas, essas contradizem. Então é por isso que vocês perguntaram para a pessoa certa. Você sabia disso ou não? Você sabia disso, Alex, ou não? Tinha uma ideia. Tá, perguntou para a pessoa certa. As emoções constroem crenças. Como Exato. não ficar à margem das próprias emoções e dos filtros? Olha, aí que está. Esse é o ponto importante. A nossa realidade é construída através dos nossos 5 sentidos e através desses filtros que nós chamamos de metaprogramas e através também dos filtros básicos dos nossos sentidos, dos 5 sentidos e da omissão, generalização e distorção. Quer dizer, e tem mais coisa, Alex. Existe o nosso estado emocional que contribui e o mais interessante, o que vocês chamam de memória não existe. Ou seja, por exemplo, todas as nossas experiências e a maneira como nós damos o sentido ao mundo através dos nossos 5 sentidos, elas são arquivadas em nosso cérebro de forma eletroquímica, e isso é orgânico, e isso não é tão preciso assim. Quer ver uma coisa? Vou contar uma experiência minha para vocês entenderem o ponto. Parece que eu estou dando um nó na cabeça de vocês, né? Mas vocês já vão entender. Calma que nós vamos entender. Eu tenho outro imóvel aqui nessa cidade, aqui, né? E esse imóvel, ele tem 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados, um pouco menor que esse, né? Menor que esse, mas... E daí, para nós, aquele apartamento, quando nós casamos, eu e minha esposa e morávamos ali, meu Deus, era um apartamento gigante, com uma área de serviço gigante, é um apartamento enorme. Quando nós retornamos, 20 anos depois para cá, 15, 20 anos depois para cá,
Eu vou dizer para vocês, quando eu entrei dentro daquele apartamento, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode o nosso apartamento encolher na metade? Sério, eu cheguei lá e falei, mas isso aqui era gigante, agora está minúsculo. Encolheu? Como é que pode? Era grande, agora não cabe nós aqui dentro. Entendeu? Entendeu o negócio? Então, esse é o nosso cérebro. Então, quando você experiencia algo e arquiva essa informação na sua mente, usando uma metáfora, se você pegar seria mais ou menos assim, imagina que uma memória é semelhante a um casaco que você comprou, um blazer que você comprou, por exemplo. Aí você coloca no armário esse blazer, só que ele não é, se você pegar aqui no teu armário e colocar o blazer, você volta lá 15, 20 dias, um mês, um ano depois, é o mesmo blazer, não é? No mundo físico. Na tua mente, se nós usarmos uma metáfora, esse blazer, ele aumentou ou diminuiu de tamanho, mudou um pouco de cor, aumentou ou diminuiu de botões, aumentou ou diminuiu os bolsos, ou mudou de lugar os bolsos, ou subiu ou desceu os bolsos. Quer dizer, a memória, ela é pretensiosa. A memória, na verdade, ela é absolutamente pretensiosa. E quando nós buscamos uma informação, nós a reeditamos. Quer dizer, então, a maioria esmagadora das formas como vocês constroem a realidade de vocês é absolutamente subjetiva, pretensiosa, imprecisa, tem a ver com a tua maturidade, as coisas. Por exemplo, eu sempre brinco assim, Alex, Cristiano, não sei se vocês já utilizaram alguma vez na rádio hoje para Referrals, utilizaram alguma vez ou não? Não. Até então, não. Tá, sabe o que eu falei? Também não, né? Também, não, eu tô brincando com vocês, entendeu? Vocês são muito espertos, hein? Mas eu não falei nada, eu tô brincando com vocês, tô incomodando. Assim, só para vocês entenderem o ponto. A mente humana, ela só... Ele não utilizou até o momento, viu? Que ele falou. Mas ele quer utilizar ainda, não utilizou. Utiliza lá, né? Não, mas é uma piada, tá? De repente é coisa boa, né? A gente usa. Não, é só uma piadinha, tá? Mas então, qual é a sacada? A mente humana, ela só grava aquilo que ela está preparada para gravar, ou que quer muitas vezes, porque às vezes a pessoa não quer nem saber disso aí, né? Então, para que você receba uma informação nova, essa informação ela precisa produzir sentido dentro da sua mente para ser arquivada. E o ponto em questão é que, assim, a tua memória, ela tem todos esses precedentes. O primeiro precedente, o que você tem de conhecimento e maturidade e compreensão do mundo para que essa realidade externa possa ser conectada com alguma coisa que está lá dentro e fazer sentido, né? Estado emocional, extremamente importante para a construção das tuas crenças, das tuas emoções, do teu modelo de mundo, da compreensão. Se você estiver num estado emocional enfraquecedor, você acessa os piores recursos, né? Agora, se você estiver num estado riquíssimo de recursos, você vai acessar os melhores recursos que você tem. E, para estar num estado com poucos recursos, existem diversas formas de se construir esses estados sem recursos, mas uma delas pode ser eu tirar você do sério aqui agora e você ficar tão irritado, mas tão irritado que você não irriga o córtex pré-frontal, e a pessoa, quando não irriga o córtex pré-frontal, que é o CEO do cérebro, ela fica completamente burra, ela não consegue, ela pode ser a pessoa mais chique, inteligente, capacitada, culta, um gentleman, uma lady, tirou bem tiradinho do sério, cara, a pessoa vai te morder igual um cachorro. Entendeu? Raivoso, né? É isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existem muitas questões que envolvem a construção da sua interpretação do seu modelo de mundo e existe essas compreensões, nós damos essas compreensões. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que aqui eu estou falando só de cérebro, né? Eu estou falando só de cérebro e sentidos, tá? E vocês acham que é só o cérebro e sentido que constrói o mundo de vocês? Não. A biologia constrói, vocês são homens, as mulheres têm outra interação completamente diferente com o mundo. A cultura, outra coisa, uma das coisas que as pessoas... esses dias eu ajudo mulheres também, que tem pessoas aqui que são clientes, que são trainers, que são coaches, que eu ajudo, e tem uma das nossas colaboradoras, parceiras aí, que ela também trabalha muito com mulheres. E esses dias nós fizemos algumas lives, e algumas mulheres, ela ajuda as mulheres a buscarem homens que querem um relacionamento sério, que querem um casamento, né? E algumas dessas mulheres estavam desoladas com alguns padrões do comportamento humano, olhando para o homem sobre a ótica da mulher. Entendeu? Não tem nada a ver.
as compreensões, as coisas que elas acham que nós estamos fazendo, são totalmente diferentes do que nós verdadeiramente estamos fazendo. Por quê? Porque é tudo, ou seja, existem alguns padrões que os homens têm que as mulheres enlouquecem. E alguns desses padrões têm a ver com uma série de questões. Tem a ver com fisiologia, tem a ver com biologia, tem a ver com hormônios. Entendeu? Então, é isso, a gente não para pensar, mas nós falamos aqui de cérebro e sentidos, né? Só que nós não falamos aqui de uma série de outros fatores que também movem cada ser humano. E se você compreende, depois que você começa a compreender como esses fatores movem cada ser humano, qual a influência que cada um deles tem, até mais fácil de vender, até mais fácil de ter um relacionamento com as pessoas, fica, porque você está compreendendo quais são os critérios que movem o cérebro feminino, quais os que movem o cérebro masculino, né? Tem isso, tem todas essas possibilidades. Então, por isso que a compreensão neuromarketing, neurovendas, neuroestratégia, nós trabalhamos com essas compreensões também, né? É isso aí, estou ao vivo com o Luiz Lindner, o CEO e trainer do Instituto Neurocientífico. Estamos com mais de 1000 pessoas aqui ao vivo na rádio. Que bom. A rotatividade aqui no meu Instagram também está ótima. E vocês podem mandar perguntas aqui no Instagram, na rádio e também pelo zap aqui da rádio. 719-9283-1750. 719-9283-1750. Tem mais perguntas aqui para você, Luiz. Como gerenciar as emoções? Há um segredo para esse gerenciamento? Bom, o primeiro segredo é a compreensão de como funciona o cérebro, como funciona a plasticidade neural. Por exemplo, olha só, como nós falamos no início aqui, as pessoas não compreendem alguns mecanismos desse cérebro. Um deles é que ele busca o tempo inteiro poupar energia. Então, se você, esses dias, por exemplo, até comentei na live agora, outro dia, a mesma coisa. Eu tenho um trabalho voluntário em clínica de reabilitação de dependentes químicos. Aí eu perguntei lá para o pessoal, tinha acho que umas 50, 60 pessoas lá, e eu perguntei assim, o que vocês acham? Vocês acham que eu sou viciado? O que vocês acham? E daí uns olharam para mim e falaram assim, não, tu é um viciado sim. Aí o outro falou assim, não, tu não tem cara de viciado, não. Não, acho que tu nunca teve problema com isso. Não, mas eu acho que, olha, eu acho que tu é um de nós, que tu agora, tu tá bem, mas tu é, tipo, olha, as pessoas com seus filtros dizendo que achavam que eu era um dependente. E eu disse assim para eles o seguinte, ó, exatamente esse tipo de problema que vocês têm, eu nunca tive, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa para você, tanto eu como as pessoas que estão aqui, os monitores, os médicos, todos nós que estamos aqui somos viciados. Todos nós somos viciados. Não existe uma só pessoa no planeta Terra que não é um viciado. Mas por quê? Porque o teu cérebro, ele buscando poupar energia, ele te vicia em padrões. Entendeu? Então, qual é o ponto? Como ter controle das emoções? A primeira forma de você ter controle das emoções é saber como é que você constrói, como funciona seu cérebro e como é construído os teus estados emocionais. Quando você compreende como ele funciona, quais são os mecanismos que movem a plasticidade neural, porque, veja bem, o teu cérebro não sabe o que é bom ou ruim, né? Se você disser assim, para a nossa audiência, o pessoal que está nos vendo, eu vou pedir, por favor, pelo amor de Deus, meu Deus, de jeito nenhum, pense num coelhinho branquinho com bolas vermelhas. Não pensa, pelo amor de Deus! Adiantou alguma coisa? Já pensou? Adiantou alguma coisa? Então, não é assim que funciona o cérebro, entendeu? Ou seja, se você tem essa compreensão e entende como funciona, porque qual que é a maravilha? Todos nós somos viciados. Então, ser viciado não é uma opção. Se você disser assim para mim, eu não quero ser viciado. Olha, cara, só se você deixar de ser humano. Enquanto você tiver esse cérebro, esse corpo, você é viciado. Não tem, porque teu cérebro está todo o tempo buscando fazer você poupar energia. Se teu cérebro está fazendo você poupar energia, você é um viciado, porque ele vai reacessar cada vez mais rápido aquilo que você busca acessar com mais frequência, certo? Então, se você tem essa compreensão, eu quero te dizer o seguinte, se você sabe que, não tem um ditado popular que diz assim, se você não pode vencer, junte-se a ele, não tem esse ditado? Se você não dá para vencer, junte-se a ele. Então, não dá para vencer esse mecanismo, só que esse mecanismo ele é bom
ele está poupando energia para você, ele está evitando esgotamento, ele está otimizando. É esse mecanismo que move as novas construções de trilhas neurais, por exemplo, né? É assim que funciona o teu cérebro. Então não dá para vencer, dizer eu não vou me viciar, não, porque o teu cérebro, a menos que ele comece a ser um cérebro não, como é que eu vou dizer, um cérebro não eficiente, um cérebro não otimizado, um cérebro que não funciona bem, certo? Um cérebro que não ajuda você e que tem um gasto descomunal de energia, certo? De glicose, de oxigênio, etc. e tal. Então, como não tem a menor possibilidade disso acontecer, qual é o segredo? Use as tuas predisposições a teu favor. Então, ou seja, não tem como não ser viciado, só que em vez de você se viciar em estados saudosistas, depressivos, estados sem recursos, em uma série de cárceres, uma série de ideias que muitas vezes você se conta para você mesmo, limitantes, ou que você acha que os outros pensam de você, mas uma série de situações que colocam você como refém à margem, se vicia em se sentir capaz, poderoso, poderosa, apto, suficientemente preparado, buscar recursos. Quer dizer, nós justamente usamos todos esses mecanismos para potencializar, para dar exponencialidade e performance, e não para fazer com que a pessoa não fique refém. Ou seja, esse mecanismo, ele na verdade, ele não é ruim, ele é bom, só que você tem que saber usá-lo para que você não tenha o que nós temos hoje, uma sociedade que adoece, pessoas que se encarceram, relacionamentos destruídos, empresas falindo, muitas coisas que... Olha só, o que tem a ver cérebro, estado emocional com empresa? Hein, Alex? O quê? Cérebro, estado emocional e empresa. Que costurada louca, né? Meu Deus, que loucura, que salada de fruta. Então, vamos lá. Quando nós temos uma empresa que é exponencial, um unicórnio, uma empresa de bilhão, quando nós temos uma empresa que é extraordinária, o que é que faz essa empresa ser extraordinária? O acesso à internet, as paredes, o computador, os maquinários. O que faz ela ser exponencial, extraordinária, um elefante branco, um unicórnio bem-sucedido? Não é a mente de quem está lá dentro? Com certeza. Então, é isso que nós temos que entender. A maioria esmagadora dos nossos problemas nós construímos pela falta de compreensão. Ou seja, o exponencial, o ser bem-sucedido nos relacionamentos, nos negócios, tudo passa pela mente, né? Pela compreensão do cérebro e, claro, em diversas situações, por alguns recursos e competências a mais. Maravilha. Luiz, o nome do programa aqui é Lauro Sem Filtro. E as perguntas descem sem filtro aqui, tá? Não tem problema, manda, não tem ruim, não. Bruno Guimarães te pergunta assim, ó. Você alguma vez já caiu em alguma contradição das suas próprias ideias e pensamentos? Acho que não, vou te dizer por quê. Acho que não, a princípio que eu saiba não, vou te dizer por quê. Porque eu sou um cara que está sempre muito bem amparado, sabe? Eu detesto o explicacionista, a ideia explicacionista. Ou seja, existe um pressuposto para a construção da inteligência que é senso crítico na eleição da fonte das informações. Eu acredito que não. Por quê? Porque eu sou totalmente avesso a explicacionistas. Então, a base da inteligência para que você... Porque, olha só, nós falamos que inteligere, né, inteligência, significa opções, escolhas e interconectar informações. Só que você não tem como construir coisas eficazes, coisas que realmente possam trazer uma grande vantagem competitiva para você e para outros, se você não tem a matéria-prima. Ou seja, o processo de construção de inteligência é igual construir uma ponte. É igual construir uma ponte. Tá? Você está numa cidade aí, você quer atravessar um rio, manda um engenheiro construir uma ponte. E esse engenheiro vai providenciar, além do projeto, a matéria-prima, certo? Então, qual é a matéria-prima? O cal, cimento, ferro, piche, né? Agora, se o engenheiro fizesse o projeto e ele colocasse no projeto e as pessoas que trouxeram lá a matéria-prima colocassem cimento, cal, piche, farinha, sal... né, pimenta, né, pô, vai dar certo essa ponte? Não, porque tem uma série de materiais que estão sendo usados para construir essa ponte que elas não vão garantir sustentabilidade para essa ponte. Então, a mesma coisa é a construção da inteligência. Se você não tiver senso crítico na eleição da base das informações,
você nunca vai construir inteligência. E, além disso, vai ser um repetidor de ideias e explicacionista, que, na verdade, vai passar vergonha. E outro ponto importante, justamente por isso que eu estou muito bem amparado. Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Até hoje não, tá? Mas eu vou contar um negócio. Mesmo a neurociência, mesmo as ciências de vanguarda, nós buscando eleger a fonte da informação com amparo e senso crítico, você sabe muito bem que daqui a pouco a ciência descobre alguma coisa a mais que torna obsoleto o que você falou até então, né? Então, até esse momento, tudo bem, mas se porventura chegar o momento em que eu tiver que dizer, olha, não, eu falava isso, mas a ciência agora atualizou, ela tem essa outra visão, funciona melhor. Então, em certo aspecto, por exemplo, aquela ideia do lado direito e esquerdo do cérebro já está obsoleta. Então, aquilo, claro que existe, mas está muito mais integrado do que nunca. Não tem essa divisão tão distinta assim, por exemplo, né? Então, a ciência vai evoluindo e vai atualizando. Tá respondido aí, meu amigo Bruno Guimarães. Agora 21 horas e 33 minutos, 9h33. Tem mais perguntas, viu? Alex Leal. Tiago Cândido. Como quebrar os estados negativos de escassez de recursos? É simples, desenhando o estado desejado, estabelecendo passo a passo como é que você vai chegar lá. É simples. Porque o que acontece? Qual é o maior problema? Eu acho que o Tiago até é um dos nossos, não sei se é o mesmo, talvez seja outro. É esse mesmo. Porque tem até um dos nossos alunos aí, que é o Tiago. Então é simples, tá? Você precisa desenhar o que você quer e estabelecer as ações para construir isso. Porque qual é o maior causador de todos os problemas que nós temos? Qual é o maior causador? Ou seja, se nós pegarmos ali, vícios, compulsões, comorbidades, frustrações, depressão, ansiedade, se nós pegarmos todos os problemas que nós temos em todas as áreas da sociedade, qual é a raiz de todos os problemas? Ser coadjuvante, não assumir responsabilidade e construir um plano de ação. Ou seja, como é que, por exemplo, dependente químico, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui um dependente químico. As pessoas perguntam assim, eu não sei se você sabe, para quem está nos vendo, que 95, 96% das pessoas que vão para uma clínica de reabilitação, elas reincidem nas drogas, entendeu? Ou seja, vocês têm ideia do que é 95, 96% das pessoas que vão para uma clínica de reabilitação, elas, depois da clínica, elas acabam reincidindo nas drogas. Agora, por que isso acontece? Ela foi desintoxicada. Então, é porque metade dos problemas, metade das reincidências, diz respeito a um padrão, que é qual? Voltar para os mesmos amigos, para os mesmos relacionamentos, para os mesmos bares, para os mesmos ambientes, para as mesmas amizades. Metade. Mas se eu fizer com que ela não vá para os mesmos locais, ambientes, relacionamentos, bares, amizades, isso vai resolver o problema? É 50% que você não reincida, mas tem 50% ainda. E qual é os outros 50%? Faça com que a pessoa encontre, como diz Viktor Frankl, né? Propósito, ou seja, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, o que uma pessoa precisa? Ela precisa ter clareza de quem ela é, qual é o futuro que ela quer experienciar e como faz em termos de ações práticas para experienciar isso. Então, com esse protagonismo, ela não vai ter reincidências, porque ela vai ter um porquê, ela vai ter clareza, ela vai saber exatamente, ela vai se sentir inclusa, validada, ter alavanca, ter esperança, porque ela vai saber exatamente quais são os passos que ela precisa dar para construir a vida que ela quer experienciar. Então, se você quer eliminar muito o índice de reincidência de qualquer padrão, desde drogas a outros padrões, é isso. A pessoa precisa se tornar protagonista. Então, se você for ver qual é a raiz de todos os males, a pessoa é o espectador da realidade. A pessoa, ela é um coadjuvante, alguém que fica olhando o mundo à sua volta e o pior, eles são engenheiros de obra feita. Sabe o que é engenheiro de obra feita? Engenheiro de obra feita é aquele tipo de gente que não faz nada. Aí quando alguém faz, eu não sei quem é que colocou ele como juiz, né? Eu não faria assim, eu faria diferente. Olha, se eu fosse eu faria melhor, eu faria assado. Luiz, nós estamos sofrendo com isso. Nós temos daqui 2 meses uma rádio aqui na cidade de Lauro de Freitas, aqui na Bahia. E o que tem de críticos dizendo que tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, você não tem nem ideia. Sim, mas aí que tá. Mas aí que tá, pessoal. As pessoas, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia que são autômatos, não tem a menor ideia de que eles são coadjuvantes, não tem, né?
Quer saber por que as pessoas são autômatas? Esse é autômato, né? Sabe o que é um autômato? O autômato é o nome antigo do robô, né? Antes de ser robô era autômato, né? Que era automático. Então, quer ver como é fácil saber se o povo aí é autômato ou não? Você pergunta para um autômato assim, por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar. Por que você está nessa situação? Ué, foi o que apareceu. Quer dizer, então as pessoas não têm a menor ideia de que elas podem ser, experienciar, viver e construir a vida que elas querem. Elas não têm a menor ideia que a raiz de todos os males é esse ser coadjuvante. Só que as pessoas que são coadjuvantes, espectadores da realidade, e além disso, ainda os que não estão já debilitados, aqueles que ainda têm um pouquinho de pilha para gastar, eles se posicionam como espectadores críticos da realidade. E presos por uma coisinha chamada armadilha do ego, sabe? É mais ou menos assim, depois que Jesus Cristo veio, e Jesus era o caminho, a verdade e a vida, agora veio ele, agora ele é o novo caminho, a verdade e a vida, entendeu? Então é um negócio impressionante, ou seja, resultado ruim, vida frustrada, falência no dinheiro, no negócio, não tem dinheiro, não tem relacionamento, tá uma merda, mas ele é que sabe. Bom, eu judiei, né, cara? Eu judiei. Mas é pro bem, eu quero o bem de vocês, eu quero libertar vocês, eu quero ajudar. Só que às vezes tem que dar choque de gestão, Alex. Verdade, às vezes tem que dar susto. Às vezes tem que dar susto. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Elias. Veja bem, materiais de construção. Um abraço para Cleiton Araújo. Um abraço, Cleitão. Luiz, vamos falar um pouquinho agora sobre um fenomenal programa que você tem aqui também, que é a terapia neurocientífica. Sim, é justamente você sabe, isso. Eu sou psicoterapeuta breve e depois que eu fiz a terapia neurocientífica, facilitou demais o meu trabalho. Puxa, muito obrigado. Fico feliz em contribuir. Sim, pode falar. Essa terapia neurocientífica, para mim, foi o marco para eu fazer alguns trabalhos de uma só sessão, onde eu levava 5 sessões, eu faço uma só sessão. E há casos das pessoas falarem assim para mim, eu tento lembrar daquele processo passado e não consigo mais, eu tento, mas não consigo. Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre a terapia neurocientífica. A terapia neurocientífica foi digamos o seguinte, depois que eu aprendi rapidamente a reconhecer um padrão, elicitar, nós chamamos elicitar, né, que é descobrir como a pessoa construiu essa experiência, né, e fazer uma reedição rápida, principalmente naquilo que nós falamos, que é usando trilhas neurais, porque como eu falei, se você se sente bem ou não, é tudo coisa da sua cabeça, entendeu? E as coisas da sua cabeça chamam-se trilhas neurais e as memórias que se conectam através dessas trilhas neurais. Então, se nós entendermos isso, nós podemos alterar padrões em pouquíssimos minutos, entendeu? Então, a ideia da terapia neurocientífica foi criar um nome para uma terapia que trabalhasse autoliderança e autogestão e essa elicitação desses padrões e essa reedição rápida. Claro que ela usa preceitos da neurociência, da neurolinguística, de neurogestão, ela usa diversos preceitos. E cada vez mais agora, até na formação Supercoach, eu chamo ela de outro nome e eu também tenho esse programa, né? Muda um pouquinho o ênfase, que é a intervenção estratégica. Porque, de um modo geral, a ideia é essa, ir para o passado é redundante. Perder tempo dando diagnóstico é redundante. Tem muitos padrões das terapias tradicionais aí que são totalmente obsoletos. Então, se você pode, de maneira objetiva, rápida, precisa, entender como é que ela construiu aquilo e alterar esse padrão e fornecer alguns recursos para que ela não reincida, por que, então, né, fazer com que as pessoas fiquem muito tempo nas terapias tradicionais? Então, é isso. Basicamente, é uma terapia rápida, com foco em solução. Chamo de terapia neurocientífica porque ela usa a neurociência como base, usa a neurolinguística também e outras coisas mais, neurogestão, e o foco da terapia neurocientífica é cada vez mais fazer com que os profissionais tenham uma rápida intervenção estratégica e possam libertar, dar permissão, reeditar. Até no próprio site do Supercoach, lá tem testemunhos de terapeutas, de profissionais, dizendo isso, que demoravam 12, 14 mais sessões e agora estão conseguindo em poucos minutos isso. Mas por quê? Porque nós vamos direto nas construções que são trilhas neurais. Maravilha. Quais são os passos para resolver uma fobia, um trauma com a terapia neurocientífica? Bom, como eu falei, a terapia neurocientífica ela usa diversos recursos. Esse recurso para a cura de fobia, tanto a técnica de cura de fobia como a técnica do spinning, né? Essas duas intervenções, elas são do Dr. Richard Bandler,
e da programação neurolinguística, que fazem parte da terapia neurocientífica, né? Aqui, como mostrar, não tem como, certo? Mas nós fazemos, em síntese, uma dissociação. É uma dissociação. É uma reedição através de uma dissociação. Tá? Tanto a técnica, por exemplo, a do cinema, como a técnica do spinning, elas dissociam isso. Basicamente isso. Não teria como mostrar aqui, mas, sem dúvida alguma, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar a cura de fobia com alguém, Alex. Já fez isso com alguém? Sim, não? sim. 5, 10 minutos, né? Você resolve. Ok. Cristiano tem fobia de barata. Depois eu vou... Não, mas acaba com isso ali depois, Alex. Eu acho que eu vou deixar a voz dele mais fina aqui. Sacanear. Luiz, como lidar com os bloqueios emocionais e quais as maiores causas desses bloqueios? Protagonismo é o primeiro passo. A maioria, volto a dizer, o primeiro problema é falta de protagonismo, é falta de saber exatamente quem eu sou e onde eu quero chegar e como faço para chegar lá. Primeiro passo. O segundo são os recursos certos, como alguns que eu dei essa noite. Como se constrói os estados emocionais, saber compreender isso, quais são os fatores que nos movem, saber como, por exemplo, em algum momento que você construir um estado sem recursos, como rapidamente sair dele, como recuperar a autogestão e continuar avançando, né? Porque, vamos dizer, se você permitir que teu cérebro mande em você, o teu cérebro, ele não é nem bom nem ruim, tá? Quer ver uma coisa? Eu uso eu já deve ter visto essa piada aí. Eu digo assim, não vai fazer, né? Mas o pessoal que está nos vendo também não vai fazer. Mas se você fechar, não vou fazer isso, tá? Mas só para vocês entenderem. Se você fechar bem fechada a sua mão, né? Eu pergunto sempre, vocês acham que a mão de vocês é boa ou ruim? Não, a minha mão é boa. Tá, e se você fechar bem fechada a sua mão e decidir que vai se dar um soco no teu nariz com toda a força, a tua mão vai impedir? Não, não vai. Não. Entendeu? Então, mas a tua mão não é nem boa nem ruim. Porque se ela fosse boa, ela dizia assim, não, para, eu me recuso a bater em você, né? Mas a mão não é nem boa, eu tô brincando, né? Só para vocês entenderem. O cérebro, ele é a mesma coisa. O cérebro não é nem teu amigo, nem teu inimigo. Ele não é nem bom, nem ruim. Agora, se você deixar os teus mecanismos agirem sem você ter controle disso, ele pode fazer de você uma pessoa, por exemplo, às vezes encarcerada, adoecida, você pode estar focando no lugar errado e acabar construindo cada vez mais, dando ampliação e imersão em traumas, em crenças limitantes. Quer dizer, essas compreensões são extremamente importantes para que você não construa a realidade que você não quer experienciar. Só que o teu cérebro ele não sabe se aquilo é bom ou ruim. Por exemplo, lembra que eu brinquei antes com vocês? Eu disse assim para vocês, pelo amor de Deus, não pense num pelinho branquinho com bola, né? Ninguém conseguiu ficar sem pensar. Então esse é o cérebro. Ele não sabe se aquilo é bom ou ruim. Quem é que sabe que isso é uma piada, se é bom ou ruim? O eu. É por isso que o eu tem que ser gestor. Porque se o eu não for gestor, o teu cérebro, ele não, né? Existem pessoas que às vezes acabam ficando traumatizadas por fenômenos que não tem nada a ver com eu também. Por exemplo, esses dias eu atendi um doutor. E esse doutor disse assim para mim, olha, meu Deus, o que vem umas ideias ruins na minha cabeça, umas ideias loucas. De onde que vem isso? É simples, é um fenômeno natural do teu cérebro. Quando ele não está sendo dirigido, ele começa a fazer as conexões automáticas. O doutor Augusto Cury chama isso de alto fluxo, por exemplo, né? Então, as pessoas acabam, às vezes, desoladas por construções, né? E aquele negócio, por isso que eu brinco, né? Sabe aquela pessoa que tirou você do sério? O pessoal que está nos vendo aí, aquela pessoa que tirou você do sério. Sabe aquela pessoa que tu não quer nem ver na frente? Pois é, se você não sabe como funciona o seu cérebro, você vai dormir com ela. É verdade. Você não para de pensar nela, pô. E ela vai fazer parte da sua vida. E o pior, ela vai ficar dentro da tua psicogeografia desse tamanho, maior que você. Eu costumo dizer que a gente coloca uma mochila e coloca a pessoa dentro. Onde a gente vai, a gente leva ele. Peso. Enquanto você não compreende. Peso morto. Exatamente. Luiz, qual a causa das maiores tempestades nas nossas vidas? Pergunta de ouvintes. Falta de recursos, falta de clareza. O que são os recursos? Aí que tá. Isso aqui é interessante. Bela pergunta. Recurso é tudo. Pode ser uma crença. Quer ver uma coisa? Vocês, aí na Bahia, às vezes, vocês enxergam na rua ou embaixo da ponte, vocês enxergam mendigos? Bastante. Tá, e deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que um mendigo
tem uma crença do tipo, de um limão eu faço uma limonada, todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu crescimento. Quando as coisas ruins acontecem, eu procuro entender o que isso pode me trazer de aprendizado para que eu não repita esse erro. As coisas que acontecem comigo, elas me dão maturidade, crescimento e fortalecimento para que eu possa, então, continuar me desenvolvendo e tendo cada vez mais capacidade de superar isso e vencer e chegar onde eu quero. Quer dizer, vocês acham que mendigos têm essas crenças? De forma nenhuma. Não tem, entendeu? Então, recurso é tudo. Recurso pode ser uma competência, uma ferramenta, pode ser uma crença, né? As pessoas, ó, por exemplo, de repente, olha que interessante. Ó, só para vocês entenderem, né? É fácil de ver um mendigo ali, né? É fácil, não é? Tá lá, você enxerga. Agora, tem pessoas que não estão debaixo da ponte pedindo esmola, mas essas pessoas podem ser mendigos na área dos relacionamentos, podem ser mendigos na área do amor, podem ser mendigos em outras áreas, entendeu? Por quê? Porque não tem o recurso para aquela área. Olha que interessante, eu vou contar para vocês. Só para vocês entenderem, eu trabalhei com um cara que ele era engenheiro numa multinacional dos engenheiros. Ele é chefe de engenharia numa multinacional. Acho que tinha uns 20, ou pelo menos 20 engenheiros para mais trabalhando com ele numa multinacional. E ele era o chefe dos caras. Então, lá dentro da engenharia, ele era genial, né? Agora, em diversas áreas da vida, ele era um mendigo, ele era sem recursos. Aí ele comentou comigo um problema que ele teve, eu disse assim para ele, mas vem cá, me diz uma coisa aqui, ó, fulano. Diz uma coisa. Eu sei como é que você trabalha lá na engenharia. É assim, o pessoal tenta desenvolver um projeto, quando vocês tentam 2 vezes mais ou menos, e você, normalmente, antes da 3ª vez, você começa a chorar, você grita, você esperneia, e você diz que você não nasceu para isso, e que realmente você é um fracasso, e que não vai dar certo. Ele olhou para mim, e eu falando de projetos na área da engenharia, certo? Eu falando de projetos na área da engenharia. Aí ele olhou para mim e falou assim, isso é ridículo, isso não faz o menor sentido, eu sou um engenheiro, se o que nós desenvolvermos não ficar bom, eu vou refazendo os cálculos até que fique preciso e resolva os problemas tecnológicos que nós temos com o meu trabalho, isso não faz o menor sentido. Falei, ótimo, então na engenharia, na área profissional, você tem recursos. E por que na tua vida profissional você não faz o mesmo, então? Né? Então a gente não para pensar, né? Que a área que você tem dificuldade é a área que você não tem recursos. É claro, né, Alex, nós não podemos também deixar de lado uma coisa importante. Muitas pessoas que estão experienciando estado sem recursos, elas têm uma debilitação neuroquímica, por exemplo, né? Então, algumas pessoas podem estar, sim, sem força, sem ânimo, ou seja, acabaram experienciando tanto a ansiedade e outros estados que acabaram ficando debilitados. Mas só que quando é esse o problema, é fácil de resolver. Quando é esse o problema, é fácil de resolver. Entendeu? Porque daí você sabe que precisa de um amparo médico para poder eliminar essa debilitação neuroquímica. Mas a maioria esmagadora dos casos não é neuroquímica. A maioria esmagadora dos casos é falta de recursos. Então a área da tua vida que está uma merda, que está cheio de tempestade, é porque você não tem sabedoria, não tem os recursos, não tem as competências, a capacidade de superar aquilo. Agora, por isso que eu digo, numa era exponencial, numa era em que os recursos estão democraticamente acessíveis, e também existem profissionais, eu só atendo quem está dentro do programa Supercoach, porque eu não tenho mais tempo. O meu tempo se vocês não têm ideia, sabe, assim... Eu estou lutando aqui para entregar tudo que é necessário para esse programa cada vez mais ganhar crescimento. Então, eu só atendo os nossos supercoaches. Mas, se as pessoas que estiverem aqui essa noite precisarem de ajuda, elas podem procurar você, Alex. Você pode nos redirecionar. Nós colocamos os nossos profissionais para cuidar dela. Mas isso que eu quero dizer a vocês. Existe hoje a informação democraticamente acessível. Existem pessoas que são especialistas na área que você não tem recursos. Por que não procurar um profissional? Por que não, né? Olha, meu problema é dinheiro. Existem especialistas na área de dinheiro. Meu problema é, né, e nós temos até profissionais que trabalham com isso no nosso programa. Meu problema é relacionamento. Eu tenho profissionais que são especialistas nisso. É mais ou menos assim, ó. Nós precisamos entender que o sucesso deixa pistas. Que toda a estratégia bem-sucedida, se uma pessoa tem resultados exponenciais, seja a área que for, relacionamento, negócios, onde for, isso possui uma sintaxe, uma receita, uma estratégia, e ela pode ser modelada e replicada. Você pode replicar uma estratégia que está dando muito certo na sua vida. Então, as pessoas precisam entender isso.
Às vezes você tem um profissional lá que tem tanta habilidade de fazer com que você consiga o resultado dos seus sonhos em tempo recorde. Por que você vai, então, ficar lá batendo cabeça, preso pela armadilha do ego? Não, peraí, eu que sei, né? Esse mesmo problema da armadilha do ego é incrível, né? A maioria esmagadora das pessoas que são machucadas, que são feridas, né? Nós temos muitas pessoas que são machucadas, feridas, patrocinadas negativamente. Ah, porque você... né? E falam bobagem para as pessoas, não é? Ó, um negócio interessante, né? A pessoa que feriu, nós sabemos desde criança isso, né? Quem fere está errado, sempre. Feriu está errado. Primeiro, então a pessoa que feriu é um completo desprovido de inteligência emocional e ainda acha que é Deus, porque, ou seja, a maneira como eu dou significado à realidade é a certa, se você não se encaixa, eu te abomino, né? Quer dizer, né, eu, por exemplo, se eu gosto de X e você gosta de Y, você não merece a minha credibilidade. Quer dizer, assim, né? Cara, é um negócio impressionante, né? Aí a pessoa já não tem um monte de recurso, não tem nem para ela, falta inteligência emocional, falta habilidade para lidar com as pessoas e para entender a experiência humana, que todos os dias as pessoas estão aprendendo, que às vezes, né, por falta de recurso, eu rejeito você porque você age assim. Não é a questão, cara, a questão é que se de repente você tem um recurso a mais, ajuda ela, se a tua estratégia é mais efetiva, mostra para ela como faz melhor. As pessoas agem em diversos contextos com os recursos que têm, elas não têm recursos melhores, entendeu? Então, a chave da mudança é entender essa intenção positiva por trás desse comportamento indesejado e fazer com que ele receba uma estratégia mais efetiva. Então, para pensar. Nós temos essa pessoa, sem recursos, que fere, e outra que tem menos ainda, que é ferida. Sério. Alex, eu posso tocar em você. Se eu estivesse aí na Bahia, eu podia dar um tapa no seu ombro e você ia sentir. Eu poderia até dar um tapa forte e poderia dizer que eu estava machucando você, não é? Então, eu posso fisicamente ferir você. Agora, psiquicamente, emocionalmente, eu só vou ferir você se você acreditar que alguma babaquice que eu falar aqui é verdade. Se você acreditar que eu tenho esse poder. Agora, se as pessoas têm recursos de inteligência emocional e elas percebem que a pessoa que fere, na verdade, não tem nem para elas, ela está absorta, presa, furtada pela armadilha do ego de achar que a forma como ela dá significado à realidade é a única e qualquer um que está fora disso não merece. Né? Quer dizer, o mundo, sério, as pessoas precisam amadurecer, as pessoas precisam evoluir, as pessoas precisam entender, e a cultura do coaching ajuda muito nisso, né? Porque quando você olha para alguém e critica porque essa pessoa é diferente de você, é uma coisa. Agora, quando você, ao olhar para essa pessoa, percebe, puxa, mas nessa área eu tenho uma estratégia que funciona melhor do que a dela. O resultado que ela está tendo, até o estado sem recursos que ela está experienciando, a ponto de muitas vezes a agir de forma agressiva com as pessoas, é porque ela não tem uma estratégia melhor. Então eu posso olhar para ela e ver, puxa, nessa área da vida dela e nesse contexto, ela é uma referência, mas nesse outro contexto, ela precisa de uma estratégia melhor e eu posso dar. Essa mudança de compreensão de que quando nós nascemos com o cérebro em branco, não tinha nada dentro. Então, se você tem os melhores resultados em algum contexto, é porque você tem, né, os recursos, você tem as competências, você tem os aparatos, você tem o necessário, certo? Ao invés disso, as pessoas ficam uma criticando a outra e uma julgando a outra, fiada no seu modelinho completamente limitado de mundo, é uma piada. Maravilha, maravilha. Eu não sei, viu? Será, dá uma olhadinha se tem gente vendo a gente ainda, Alex. É capaz do pessoal ter tudo indo embora. Tem 1.006 pessoas ao vivo aqui na rádio. Eu comecei a sair correndo. Às vezes eu sou meio paulada, sabe? Mas isso é choque de gestão. Aqui o baiano gosta de choque de gestão mesmo, porque é para ficar... Então é comigo mesmo. É para quebrar tudo, pode me chamar. Luiz, eu já tinha a certeza, agora eu estou convencido que eu vou ter que fazer o Super Coach. Aí, ó. Aí, e convido a todos os meus ouvintes aí para fazer também. Agora, 21h56, já estamos encerrando. Olha só, passou rápido, né? Muito rápido. Eu quero agradecer de todo o coração a sua presença, dizer que foi um prazer e deixar contigo para fazer as considerações finais. E quando eu voltar, eu te dou um abraço, mesmo de longe. Tá bem. Fica à vontade. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a você, Alex, também ao Cristiano, a rádio também por nos receber. É um prazer estar aqui ajudando as pessoas. E eu digo uma coisa muito importante para vocês que estão nos ouvindo.
mudar o mundo para muito melhor, para vocês que estão nos ouvindo transformar a vida de vocês e todo mundo à sua volta, vocês só precisam de duas coisas: um corpo e um cérebro. Todo mundo tem, né? Então tá fácil. Eu tô brincando, mas é verdade, entendeu? Um corpo e um cérebro. Não falta mais nada, ok? E querer, ok? Então, mais uma vez, obrigado, Alex, Cristiano, a rádio, obrigado a todos os ouvintes que estiveram aqui, a todas as perguntas. Estamos à disposição para ajudar. Procurem o Alex, qualquer dúvida, ele vai, né, daí fazer os direcionamentos. É um prazer servir, é um prazer colaborar. Contem conosco aqui e fico muito grato aí por essa experiência de também estar colaborando aqui como um facilitador para que vocês possam cada vez mais... É a minha metáfora, tá? Quero deixar a minha metáfora predileta, que me move. A minha metáfora, e essa metáfora tem a ver com marketing digital, com estratégia de negócios, com coaching, com terapia, com tudo. Teologia também. Qual é? Faça as pessoas brilharem, e serão elas que iluminarão o caminho para você. Então essa é a minha metáfora que eu quero deixar com vocês. Obrigado a você, Maravilha. parabéns a você. Obrigado. Agradecendo aqui ao meu amigo Luiz Lidner e fazer um pedido aqui para os ouvintes. Nos segue lá no canal do YouTube, Rádio New Focus. Rádio New Focus. Segue lá, gente, curte, compartilha, porque hoje foi uma aula de desenvolvimento humano. E foi um prazer enorme. A rádio agradece muito pela presença do mestre aqui. E... O mestre é Jesus, né? Ali é o mestre dos mestres. Eu sou um facilitador. E dizer que quando estiver na Bahia aqui, nós estamos com um projeto de fazermos uma rádio. Não vai ser mais uma rádio, vai ser um podcast. E quando você estiver aqui na Bahia, você já está convidado para fazer parte aqui do nosso podcast. Eu sei que você roda o Brasil inteiro. E agora na pandemia um pouco menos, mas... mas vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar e a gente vai voltar a passear por esse Brasil, dando palestras e facilitando a vida das pessoas. Muito obrigado, Luiz Lidner. Foi um prazer estar contigo aqui, tá bom? Prazer vai meu. Um abraço a todo o pessoal do YouTube. Nós vamos ficando por aqui, vai rodar aí uma propagandazinha e tamo juntos. Muito obrigado, meu irmão.